Coluna do querido Kakai lá no site Poder 360. Cúmplices. Somos todos cúmplices. Vamos dar uma olhadinha aqui que o Kakai quer dizer com isso. A fila anda e a desumanização segue nos tornando insensíveis ao genocídio televisionado e às mazelas cotidianas, escreve Kakai. Vamos ver aqui juntos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço ou uma dignidade humana, se afirmará a machadadas. Texto do Torquato Neto, poema do aviso final. Hoje, a impressão que nos domina é a de que ainda nos causa indignação no massacre em Gaza não é mais a morte, a fome e essa violação que eu não posso falar aqui, senão o YouTube me pune. Parece que a enxurrada de imagens de crianças dilaceradas, com seus corpos sem membros e olhares tristes e perdidos, provocou um efeito de introjetar em cada um de nós uma nuvem espessa que nos cega, um muro sólido que não nos deixa caminhar ou agir a um vácuo de ar que sufoca e nos rouba a voz. Estamos paralisados. Aliás, lembrar que nesse final de semana, Israel bombardeou Gaza, atacou Gaza no período do Ramadã. Eu acho que desumanidade está começando a virar uma palavra superficial para descrever o genocídio que está acontecendo naquele local. Estamos paralisados, define bem o Kakai. A notícia da ONU, num relatório de 23 páginas, dando conta das violações cometidas pelo grupo terrorista Hamas no covarde ataque do dia 7 de outubro, confunde-se na mídia com os atos bárbaros praticados pelos asseclas do assassino Netanyahu em Rafah. Uma guerra na qual o genocídio segue a sua cartilha de massacre e extermínio de um povo. Parece que a capacidade de absorver tanta crueldade aniquilou a condição humana no acompanhamento dessa tragédia. O que ainda nos provoca alguma aversão e nos lembra que somos humanos é um ou outro texto que consegue falar por nós e nos emocionar. No mais, nós vivemos permanentemente em fuga. Essa não é a realidade do genocídio em Gaza. Também nos acovardamos como forma de nos proteger no nosso dia a dia. Foi assim que na pandemia, quando em todo começo de noite era anunciada a morte de mais de 3 mil pessoas pela Covid e pelo agir criminoso do grupo assassino de Bolsonaro, nós escutávamos perplexos e com medo a morte nos rondar, podíamos sentir a sua presença, teve gente que perdeu família nisso aí, até na dor de muitos que eram próximos, mas nos quedávamos inertes. Saímos da pandemia e a vida foi tentando voltar à normalidade. Os responsáveis pelas 600 mil mortes não foram punidos, a morte venceu e inoculou uma insensibilidade que adormeceu a todos. Quem sobreviveu quer viver, remoer o passado é, para muitos, uma continuidade da morte. Ignoramos Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Porque há o direito ao grito, então eu grito. Na verdade, parece que fomos anestesiados para esperar e aguardar os eventos espetaculares, pandemia, guerra e genocídio. Há uma preparação diária e silenciosa que visa nos entorpecer e a nos preparar. Quem mora nas grandes cidades tem que se acostumar com milhares de pessoas, inclusive mulheres e crianças, dormindo nas ruas. Cerca de 330 mil brasileiros estão morando ao relento, nas marquises e nos viadutos. Em regra, desviamos o olhar daquele que pede ajuda com a justificativa de que estamos atrasados para o trabalho, para o jantar ou para o futebol. Se andarmos mais um pouco, passaremos perto das penitenciárias abarrotadas, nas quais o Estado se ocupa de não garantir minimamente a dignidade dos detentos. São celas onde vivem cidadãos amontoados, sem espaço sequer para dormir, comendo lavagem e sem nenhuma perspectiva. E aí está o tom do que o Kakai defende quando a gente fala em direitos humanos, né, gente? Quando a gente fala da situação lastimável das pessoas que vivem nessas penitenciárias. Parece que o dia a dia nos dá estrutura para aguentarmos a morte, com requinte de crueldade de pessoas em uma fila humanitária em Gaza para tentar conseguir água e comida. É a banalização da violência. Por mais paradoxal que possa parecer,
não fosse a rotina desumana das nossas vidas, nós não aguentaríamos acompanhar esse genocídio televisionado ao vivo. A guerra da Ucrânia parece ter deixado de existir, os milhões de refugiados, sem casa e sem esperança, já cederam lugar a outras catástrofes. As violações em massa só mudaram de país, a fila anda e a desumanização tem que seguir nos tornando todos insensíveis e, por que não, cúmplices. É uma cumplicidade que nos acorrenta e nos impede de sair desse círculo invisível de giz que nos aprisiona. No meio da chuva de bombas que cai a milhares de quilômetros, mas que nós escutamos daqui, o cotidiano nos ronda com desgraças diversas. Foi se fiando nesse torpor coletivo que os fascistas bolsonaristas tentaram um golpe. Com o desnudar das teias que os golpistas armaram, nós hoje temos certeza que por muito pouco nós não fomos tragados à escuridão da ditadura que se anunciava cruel e bárbara, a começar pelo ídolo que é a referência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, saiu na delação do Cid no final de semana, tá? Apesar do Cid querer passar pano no Bolsonaro, a ideia da minuta golpista era prender todo mundo. Não era só o Pacheco, não era só o Xandão, não era só o Gilmar Mendes. Era todo mundo. Porque era golpe. Era golpe de Estado. Fala, Marli, querida. Bom dia. Salvador, Bahia. Vamos compartilhar e pedir curtidas e também superchats, tá, gente? Não esqueci de pedir superchats de vocês, não. Vamos lá pra gente poder manter as operações do nosso canal. Um homem que tem como guia um torturador sanguinário como Brilhante Ustra, certamente daria aos seus adversários um destino de dor e de sofrimento. As peças vão se encaixando e a única saída é a responsabilização criminal dos golpistas. Dificilmente vai ocorrer um cipoal de delitos gravíssimos com tanta prova de materialidade e de autoria. O torpor atingiu também os responsáveis pelo golpe. Sentiam-se imunes a qualquer ação por parte do Estado e julgavam ser eles próprios o Estado. Resta-nos impedir que toda essa insanidade que povoa o mundo produza aqui os efeitos deletérios da omissão, da cumplicidade e do silêncio. Já perdemos parte do humano que existe em cada um de nós, pelos horrores da guerra, pela banalização de mulheres e crianças, bem como dos invisíveis sociais que ocupam as ruas e os presídios. Mas até para fazer sentido continuar, é preciso cuidar para que um rasgo de dignidade nos sustente. Um enfrentamento pela democracia pode ser, pelo menos, uma tábua de salvação ou uma maneira de acordar. Remeto-me ao imortal Rui Barbosa, que é um grande republicano. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a de ter vergonha de ser honesto, meus queridos e minhas queridas. Colocação importante aqui do nosso querido Cacai: cúmplices, somos todos cúmplices. A gente também tem que se culpar um pouco pelas tragédias cotidianas que a gente testemunha, meus queridos e minhas queridas.